Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo, onde temos o único propósito de divulgar o aprendizado realizado através dos livros da doutrina dos Espíritos. Quero mais uma vez agradecer aos inúmeros irmãos e irmãs que se inscreveram em nossos canais de comunicação, pois isso tem possibilitado a mensagem chegar a um número maior de pessoas. Por isso, peço a todos que puderem que não deixem de fazê-lo, pois isso ajuda a difundir ainda mais a mensagem espírita. E por isso quero agradecer a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que têm permitido e nos ajudado nessa tarefa. Hoje abordaremos o tema obsessão e vontade. Antes, porém, quero citar as orientações dos Espíritos, que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem como título A Virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais, que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação de sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estardear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadas e muitos outros, quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-eis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho, as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Comunicação trazida no ano de 1863 pelo espírito de François Nicolas Madeleine, na cidade de Paris.
E gostaria também de repetir as palavras da nossa irmã Cora Coralina, que através de um poema em forma de prece, nos falou da humildade, dizendo: Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter, e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas. E ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender, eu mesma, o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Muita paz para todos. Boas reflexões a respeito da prece trazida pela irmã Cora Coralina. E dando início à nossa temática da noite de hoje, cujo tema é obsessão e vontade, lembramos que a obsessão foi definida pelo codificador Allan Kardec, que nos disse ser a obsessão o domínio que os espíritos inferiores procuram exercer sobre certas pessoas. Para nossa dinâmica, resta-nos compreender adequadamente o significado do que vem a ser em nós a vontade. Como podemos entender nossas vontades? Vontade, podemos compreender que seja a força interior que nos impulsiona a realizar algo, a atingir objetivos ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. Porém, é fundamental não confundirmos a vontade com desejo. Desejo é o instinto de querer. Vontade é a força que nos leva à realização e que pode tornar o desejo realizado. A vontade é a faculdade do ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar seus atos. Por exemplo, ao realizar nas mais adversas situações da vida um ato nobre, ao invés de ficar se lamentando ou de se degenerar nos vícios e nos erros. E oportunamente lembramos a palavra daquele que foi o maior cientista do século XX, quando nos disse que existe uma força mais poderosa que é a eletricidade, o vapor e a energia atômica, que é a vontade. E ele nos disse também que é urgente eliminarmos da mente humana a ingênua suposição de que seja possível sairmos da grave crise em que estamos mergulhados, usando o mesmo pensamento que a produziu. E essa condição é justamente a atitude que praticamos e realizamos em nossas vidas, que nada mais é do que o exercício prático da nossa vontade. Ou seja, Albert Einstein, nesse momento, nos convida a avaliarmos, a verificarmos o que é que nos move e onde nos leva a nossa vontade e qual atitude estamos praticando. Nós trazemos também a palavra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que na obra Vozes do Grande Além nos disse: não nos esqueçamos que nossos exemplos, maneiras, gestos e o tipo de palavras que cunhamos em nossa boca geram ideias que, à maneira de ondas criadoras, vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade
do sentimento e pensamento que lhe infundemos, levantando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Evitemos o calão, a queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa, não apenas em nosso santuário de preces, mas em nosso intercâmbio vulgar, porque toda expressão conduz à inspiração, e pagaremos alto pelo preço da autoria indireta do mal. Somos hoje responsáveis pela ideia do Senhor no ciclo de luta em que nos situamos, e é indispensável viver à procura do Cristo para que a ideia do Cristo viva em nós. Trazemos também, oportunamente, o pensamento de Leon Denis, que na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos disse que querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços feitos. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Trazemos também a respeito da vontade para ampliar os nossos entendimentos, no capítulo 60 da obra Instruções Psicofônicas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mensagem trazida pelo Espírito Dias da Cruz, que nos diz: podemos simbolizar a vontade como sendo a âncora que retém a embarcação do Espírito em seu clima ideal. É necessário, assim, consagrar nossa vida ao bem completo, a fim de que estejamos de acordo com a lei divina, escalando ao seu influxo os acumes da vida superior. Dias da Cruz também, no capítulo 19, nos diz: o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, o influxo divino reside, a gênese de toda a criação. Respeitemos assim a dieta do Evangelho, procurando erguer um santuário de princípios morais respeitáveis para a nossa manifestação de cada dia, e garantindo-nos contra a alergia e a obsessão de qualquer precedência, atendamos ao sábio conselho de Paulo, o grande convertido, quando adverte aos cristãos da igreja de Filipos. E antes de citar a orientação de Paulo, o apóstolo, queremos ressaltar que nesse trecho, Dias da Cruz, nos traz uma revelação curiosa. Ele compara a obsessão às alergias. E no livro, nesse mesmo capítulo, ele fundamenta que fisiologicamente as alergias funcionam de forma muito semelhante às obsessões. E nos diz Paulo a respeito da atitude que o homem necessita praticar e desenvolver na sua vida. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é santo, seja em cada hora da vida, à luz dos vossos pensamentos. Muito bem. E aqui nós trazemos o pensamento do Espírito Emmanuel, que mais uma vez nos fala a respeito da mente, comparando-a a uma organização de uma empresa, onde está situado em cada departamento o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. E nos diz Emmanuel
que acima de todos eles surge o gabinete da vontade, ou seja, a vontade é que dirige e coordena, na verdade, todos os sentimentos, pensamentos e ideias que porventura venhamos a alimentar dentro de nós, e que é a vontade e a gerência da condução das nossas vidas. E nos diz Emmanuel, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando a todos os setores da ação mental. E lembramos oportunamente o Livro dos Espíritos, que na questão 459, Kardec perguntou aos espíritos da seguinte forma: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E os próprios espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ou seja, se não tivermos em nós a condição da vontade a conduzir os nossos pensamentos e sentimentos, como sugere o slide anterior, pelas palavras de Emmanuel, os espíritos, de ordinário, irão sempre nos conduzir. E para aprofundarmos esse entendimento, nós trouxemos parte do comentário do Espírito Miramês, que a respeito dessa questão nos disse: os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo, que usam como instrumento de evolução. A doutrina espírita é uma força da luz que tem a missão de influenciar a humanidade em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico, mudando-se o modo de viver e a posição mental. Tudo em torno começará a mudar, e se o universo é harmonia, somente vivemos bem, sintonizados com ele, porque Deus é harmonia. E dando continuidade sobre a abordagem do Livro dos Espíritos a respeito da vontade, nós trazemos a questão de número 467, onde Kardec perguntou aos espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E a espiritualidade superior respondeu: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Ou seja, estamos sob o jugo da espiritualidade inferior exclusivamente pela condição de sintonia que a esses irmãos oferecemos. E para aprofundar um pouco mais nesse entendimento, trouxemos também o comentário do irmão Miramês, que em espírito nos comentou o Livro dos Espíritos nessa parte, dizendo: o homem pode defender-se das sugestões dos espíritos de má índole, quando não mais sintonizar com o mal. Por isso, deve buscar no Evangelho a luz do caminho, para que o coração possa fortalecê-lo em todos os rumos da inteligência e do amor. Entretanto, não há condições de, na sua carreira de despertamento, não passar pelas sugestões dos espíritos ignorantes, nem eximir-se de se tornar um deles. Porquanto, isso é processo de evolução de todas as criaturas de Deus. Todos foram feitos iguais, e iguais em tudo. Não existe purificação de um dia para o outro. A iluminação da alma obedece à fieira do tempo. Com esse comentário, Miramês nos diz que se estamos sob o jugo
dos irmãos ignorantes, sofredores, ainda voltados e dedicados ao mal, é porque em nós essa condição ainda habita e que, se quisermos nos desvencilhar deles, devemos buscar a luz que norteia o caminho do esclarecimento. E no nosso caso, a luz maior que nos oferece a possibilidade de nos desvencilharmos da escuridão que está dentro de nós é o Evangelho de Jesus, que nos traz a condição do discernimento da verdade e da vida. E que, se estamos passando por essa condição de dor, é porque em nós ainda existe a necessidade da evolução e do aprendizado da condição interior, do melhoramento por realizar, e que necessário é o aprendizado para a realização do esclarecimento. E continua Miramês nesse aspecto nos dizendo: entre mentes, quando chega a maturidade do espírito, ele tem condições de se isolar das más influências, sem maldizer nem ferir aos que o ofendem, por ter sido um deles no passado. A doutrina dos espíritos nos ensina que todas as más influências provêm da ignorância. Se nascemos simples e ignorantes, como ganhar sabedoria às pressas se a natureza não dá saltos? A evolução, a que comumente chamamos despertamento, obedece uma sequência de tempo, cuja força consegue fazer acordar valores íntimos que dominam todas as investidas externas e fazem crescer em nós a própria grandeza. Ou seja, é Miramês nos dizendo com relação a esse aspecto que um dia atingiremos a maturidade espiritual e quando lá chegarmos, vamos saber nos isolar das influências, sem desferir nenhum mal-querer, nenhum mal-dizer àqueles que porventura nos ofenderam, pois assim o fomos também no passado. Ainda no livro dos Espíritos, na questão 468, tratando da vontade, Kardec questionou a espiritualidade da seguinte forma: renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? E a espiritualidade nos respondeu: que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia ao rato. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo de forma contundente que a espiritualidade inferior simplesmente desiste quando não conseguem acessar em nós a nossa condição de escuridão que ainda habita. Porém, eles ficam à espreita, aguardando uma oportunidade. E Miramês, sobre esse tema, nos diz: os espíritos inferiores, quando acham resistência no campo humano em que atacam, certamente que recuam. No entanto, não podeis relaxar a vigilância, porque eles ficam na tocaia, esperando oportunidades para de novo investir com todas as suas forças, mormente quando se trata de espíritos inimigos. Ou seja, é Miramês nos lembrando a orientação pedagógica do Cristo, onde ele nos ensinou a orar e vigiar. E Miramês ainda nos diz: se já despertasse para a luz, deveis conservá-la acesa sempre. E o melhor exercício para a sua defesa é a caridade. Ainda mais, deveis prosseguir de maneira que Jesus ensinou, como anotado por Lucas no capítulo 23, versículo 34, quando o próprio Cristo, no auge da sua agonia e sofrimento, na cruz
rogou ao Pai: perdoa-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem. Ainda na questão 860 do Livro dos Espíritos, Kardec, a respeito da vontade, perguntou à espiritualidade superior: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Ou seja, é Kardec questionando a espiritualidade se pode o homem evitar acontecimentos que seriam inevitáveis por conta das ações anteriores. E a espiritualidade nos responde: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Ou seja, a espiritualidade superior nos dizendo que mesmo naqueles fatos visivelmente consequentes, como consequência de situações que são tidas como inevitáveis, tem o homem a condição de evitá-lo acontecer, desde que evite-se um mal maior. E nós trazemos mais uma vez o comentário do irmão espiritual Miramês, que a respeito desse assunto nos diz: a vontade. Acresce notar-se que a vontade na alma constitui uma força poderosa na sequência de sua vida. O poder da vontade realiza prodígios, principalmente dentro de nós. No entanto, é bom que se note que, para termos uma vontade poderosa, necessário se faz o alcance da maturidade espiritual. Ou seja, Miramês nos dizendo que, pela nossa condição de vontade, podemos realizar poderosas realizações nas nossas vidas. Podemos realizar verdadeiros prodígios dentro de nós, mas nos alerta que essa condição está ligada diretamente à condição da nossa evolução, da nossa maturidade espiritual. E continua Miramês nos dizendo: o ser humano, pela sua vontade, pode mudar muitas coisas na linha do destino e a vida que levamos, mesmo no mundo espiritual, é cheia de mudanças que a vontade pode fazer. Entretanto, essa vontade somente encontra apoio para o que ela realiza nas experiências acumuladas, o que quer dizer na maturidade espiritual. Ou seja, é a condição sine qua non para que o homem possa realizar a sua vontade como ele deseja, através exclusivamente da conquista e da sua realização da maturidade e evolução espiritual. E ainda no Livro dos Espíritos, na questão 910, Kardec questionou a respeito da vontade, a espiritualidade superior, da seguinte forma: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Ou seja, Kardec pergunta à espiritualidade superior se o homem pode encontrar apoio, ajuda, colaboração dos espíritos para a satisfação de suas paixões. E a espiritualidade superior nos respondeu: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Ou seja, é a espiritualidade nos dizendo que as nossas súplicas, as nossas demandas em torno da espiritualidade, em torno de Deus, de Jesus, dos nossos protetores, terão sempre ouvidos, porque esse é o objetivo da espiritualidade superior, ou seja, a de nos ajudar a evoluir,
desde que em nós redunde a sinceridade e o propósito da prática do bem. E a respeito disso, Miramês é o apoio que buscamos para aprofundarmos um pouco nesse assunto. Disse Miramês: o homem pode e deve triunfar das suas paixões quando a sua vontade estiver acima delas. Já falamos a alures que o espírito deve dominar seus impulsos, e não os impulsos inferiores dirigirem a alma. Toda paixão nasce dentro de nós, por vezes ligadas aos sentimentos espirituais. O seu curso é perigoso e necessário, se faz que seja vigiado em todos os ângulos. Ou seja, Miramês nos dizendo que o homem precisa triunfar além das suas paixões e que a vontade sempre estará acima desses, desde que a sua vontade seja a realização dessas paixões em torno do bem, em torno da evolução espiritual. E que, para tanto, é necessário que se seja vigiado e observado em todos os ângulos, em todos os aspectos. Como bem disse o Cristo, nos orientando a orar e a vigiar. E continua Miramês nos dizendo: deixa que ela atinja somente o limite das tuas ações, porque, não ultrapassando, a alma sente-se mais segura nas suas ocupações espirituais. Analisa todos os dias os teus sentimentos, buscando educá-los de maneira cristã, sem que o exagero perturbe tuas atividades mentais. Paixão desenfreada é sinônimo de desequilíbrio. Ou seja, é Miramês nos orientando a observar o nosso interior, a perscrutar dentro de nós as vozes que nos vêm atingir e procurar ver qual o sentido e o propósito dessas vozes e desses sentimentos. E que devemos ter cuidado especial com as paixões desenfreadas, pois essas são sinônimos de desequilíbrio. E na Revista Espírita de outubro de 1858, assim se expressa o codificador a respeito do homem e sua vontade, quando nos diz: pela vontade pode o homem sacudir o jugo dos espíritos imperfeitos. Se o constrangimento chegou ao ponto de paralisar a vontade, então a vontade de uma terceira pessoa pode substituí-la. Seria isso exagero? Porque é o que Kardec nos diz, que se a nossa vontade não for o norte das nossas realizações, dos nossos propósitos, certamente estaremos realizando a vontade de uma terceira pessoa, quer seja encarnada ou desencarnada. É um alerta que o codificador nos dá a respeito do impulsionamento e da direção que conduzimos os nossos sentimentos, pensamentos e vontade. Que se as nossas vontades não exercerem o seu papel de gerenciar, como sugere Emmanuel, de conduzir nossos pensamentos, ideias e sentimentos, será a vontade de uma terceira pessoa que irá sempre nos conduzir. Então vejamos. O comportamento de manada. Será que nós conhecemos esse comportamento? Quem não já ouviu falar no comportamento de manada? Que é um termo usado para descrever situações em que indivíduos em grupo reagem da mesma forma, embora não exista direção planejada. Ou seja, em um grupo de pessoas ou num aglomerado, algumas pessoas tendem a tomar determinadas atitudes e os outros, sem o raciocínio devido,
sem a cuidadosa observação, começam a agir de forma semelhante e muitas das vezes tomando os mesmos caminhos que os outros assim sugerem e sem ter, muitas das vezes, a menor ideia de onde aquilo irá culminar. Comportamento de manada é o termo que se refere originalmente ao comportamento animal, por analogia, que também se aplica ao comportamento humano. Ou seja, diante da vida, muitos de nós estamos apenas seguindo as sugestões dadas, as orientações recebidas pelo meio em que habitamos. E, lamentavelmente, há aqueles que dizem que deixe a vida me levar, e pela vida vão se levando, sem ter ideia que muitas das vezes os caminhos sugeridos são levados aos menos desejados. É comum nas aglomerações humanas, nas manifestações sociais, alguns grupos se utilizarem das atitudes mais inesperadas. E quando menos esperamos, o próprio grupo, que ali pacificamente muitas das vezes estava apenas acompanhando, ou seja, deixando a vida lhe levar, está agindo de forma semelhante a agressores e a perturbadores que buscam desordenar a vida social. E aí nós questionamos: quais são as nossas reações diante da mídia que somos expostos? Somos todos os dias e a todos os momentos expostos aos mais diversos apelos midiáticos, onde informações, sugestões, comportamentos, atitudes nos são sugeridas a cada instante. E podemos dizer, sem medo de errar, que nossa vontade é simplesmente manipulada. Ou seja, muitas das vezes eles estão estimulando as multidões a agir de forma semelhante. É o único objetivo, que o grupo maior haja de forma semelhante ao grupo menor ao qual eles se utilizaram para sugerir determinados comportamentos. E estimula a agir de formas semelhantes, grupos sociais. E muitas das vezes, aquele que toma caminho diferente é compreendido como o ser que anda na contramão. No livro Momentos de Meditação de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana tem sugestões para que nós possamos tentar melhorar as nossas atitudes e comportamentos durante a vida. Diz Joana: a meditação torna-lhes um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se acrilhoa. Insiste nas ideias que estimulam a vontade a tornar-se forte, quão disciplinadas. Planeja a ascensão e pensa sobre ela, raciocinando a respeito da perda de tempo com as ilusões e futilidades. Canalizada pela vontade e disciplinada para objetivos elevados, transforma-se em força motriz que dá vida ao herói, resistência ao mártir, asas ao anjo, beleza ao artista e glória ao lutador. É Joana de Ângeles nos aconselhando, nos orientando e nos ensinando como podemos agir em relação à administração das nossas vontades. E aí nós perguntamos: e a nossa fé tem relação a ver com a nossa vontade? E para isso, nós recorremos ao Evangelho, que no capítulo 19 nos ajuda a compreender essa questão. Diz o Evangelho: a fé, mãe da esperança e da caridade, pode ser proveitosa. A fé tem de ser ativa,
não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperarás? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento? E, portanto, o vosso amor. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirtes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segue os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, no ano de 1862. Como veem, meus irmãos, nesta mensagem, são os Espíritos nos orientando que a nossa fé seja conduzida, sobretudo pela nossa vontade, vontade consciente, vontade esclarecida, compreendendo a que eles nos conduz e que amamos a Deus, mas sabendo por que devemos o amar. É nos ensinando a termos uma fé raciocinada, ou seja, aprendendo a conduzir a nossa vontade em direção das situações que nos norteiam na evolução e no aprendizado da construção da vida espiritual. Jesus nos ensina a respeito da fé. Lá em Mateus, no capítulo 21, no item 21, Jesus nos disse: Eu asseguro que se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se ao mar, e assim será feito. Esse é um dos poderes da fé, quando raciocinada, quando esclarecida, quando definida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, Paulo nos diz
que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se hão de vir. Ou seja, é você acreditar tendo consciência do acontecimento e a certeza de que aquilo desejado lhe acontecerá. Mas, para que nós tenhamos e desenvolvamos essa certeza, é fundamental, como nos ensina José, através da comunicação trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós possamos raciocinar e entendermos os comos e os porquês dessas verdades. Assim, conquistaremos a fé que transporta montanhas, como o próprio Leon Denis nos ensina e nos foi dito no início dessa apresentação. Fé e vontade são sentimentos e forças humanas. Nos ensina o Evangelho no capítulo 19, dizendo que elas estão sempre lado a lado, interagindo uma com a outra. Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construíres? E só há uma forma de você construir a sua fé sobre um alicerce inamovível, que é a do conhecimento. É compreender os porquês e os comos das questões propostas pela vida. É você sabendo que a sua vontade é o grande norteador da construção da sua vida. Não da vontade dos outros, não da vontade que lhes sugerem. Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Quando não temos fé, nosso querer e o desejar deixarão de ser exercitados. Ou seja, precisamos acreditar naquilo que desejamos, naquilo que queremos. Precisamos desenvolver a nossa condição e entendimento da vontade, para que nós saibamos em que direção estamos seguindo. Podemos dizer que a fé é a força que empreendemos ao pensamento. E cada vez que a nossa fé oscile entre a dúvida e a fé, viveremos entre os caminhos incertos e desconhecidos que a própria vida nos levará. Não que a vida nos conduza, mas pela falta da condição do exercício da vontade, que será o objeto, que será manipulado, que será induzido e conduzido pelas mentes oportunistas para nos conduzir nas direções que a eles lhes convém. Ainda sobre o poder da fé, ou seja, da nossa vontade, que nos conduz àquilo que acreditamos, o Evangelho no capítulo 19 nos diz, citando uma passagem que Jesus viveu enquanto conosco. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante
ficou são. Os discípulos vieram ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: foi por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 20. E continua o Evangelho no capítulo 19 dizendo: a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Porém, unicamente no sentido moral se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Jesus, antes de realizar as curas, perguntava algo do gênero: que queres que eu te faça? Ou seja, nesse momento, Jesus, o maior psicólogo de todos, estava sugerindo que o necessitado manifestasse e exercitasse a sua vontade. E assim era a vontade no necessitado manifesta. O Evangelho continua dizendo: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele é um grande poder fluídico normal junto à ardente fé, pode, só pela força de sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de um efeito de uma lei natural. Bom, meus irmãos, com essas palavras, como podem ver, a doutrina espírita é um manancial de informação para a nossa melhoria interior e esclarecimento e conhecimento que precisamos ter a respeito de nós mesmos. Hoje tratamos da obsessão e da vontade, sugerindo aos irmãos que se aprofundem nesse tema, para que melhor possam se conhecer. Agradecemos a todos a oportunidade de estarmos aqui sendo ouvido e desejando que dentro em breve possamos nos encontrar mais uma vez no nosso canal do YouTube, desejando a todos muita paz e que dentro em breve, se Deus nos permitir, estaremos juntos novamente. Muita paz para todos.